É, Pra para simplificar, que simplificar. fica 1 e 3, e aí do outro fica 15, o quê? No outro aqui mudou pro Eduardo, peraí. 15 sextos. Aí, Deixa o meu vídeo marcado aí. aí ó, e aí você corta o 5 e o 15, que fica 1/3, 1 e 3 também. Aí depois você multiplica esses números, né? Alguém não sabe nem como começar isso aqui? Eu sei. Eu não sei como. Oi, professora, cheguei. Pera, quem foi que falou que não sabe nem como começar? Eu não. Pessoal, então vamos lá. Vamos ter um pouquinho de paciência para o Guilherme poder acompanhar a gente, viu? Então, olha só. Lá no aplicativo, eu ensinei duas formas de resolver essa conta. A primeira, como os meninos falaram aí, a Ana Luísa, o Eduardo também falou, mais algumas pessoas falaram. A primeira forma é a gente multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. É a regra mais fácil que tem de continha com fração, para falar a verdade. 2 vezes 15, quanto que é? 30. 30. Agora, na parte de baixo, 5 vezes 6, quanto que é? 30 também. 30 também. Então Essa fica essa fração aqui eu consigo simplificar. Quanto que fica a resposta dela? 1 inteiro. 1 inteiro, porque 30 dividido por 30 é 1. Professora, a gente tem que multiplicar o 5 pelo 6, isso? Exato, meu bem. A gente faz o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Isso na multiplicação. Não é a mesma regra da soma e da subtração, né? Se aqui fosse uma soma, eu ia ter que tirar o MMC, né? Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Aqui na multiplicação, a gente multiplica os dois termos das frações, tanto o numerador quanto o denominador. Esse é o primeiro jeito de resolver. O segundo jeito que eu ensinei, que só vale para multiplicação, não vale para nenhuma outra operação, é você simplificar antes de fazer a conta. Eu posso, ao invés de multiplicar primeiro e simplificar depois, inverter essa ordem. Simplificar primeiro para multiplicar depois. A regra é simplificar cruzado. O que é isso? É você simplificar um número que está em cima com um número que está embaixo, mesmo que esses números estejam em frações contrárias. Por exemplo, em cima eu tenho aqui o número 2. Embaixo, mesmo sendo na outra fração, eu tenho um número 6. 2 e 6 são números que eu consigo dividir por quanto? 2. Consigo dividir por 2. Ah, professora, mas esses números estão em frações diferentes. Se essas frações estão sendo multiplicadas, isso não importa. Você pode vir aqui e simplificar esse 2 com esse 6. Uma coisa que eu oriento. Se você vai simplificar esses dois, na sua cabeça, já faz as contas de divisão. Estou simplificando por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui, ó, você risca esse 2 e já coloca o 1 aqui do lado. Porque como eu dividi 2 por 2, o resultado ficou 1. Você já coloca o 1 aqui. 6. Professora. Só um minuto, Eduardo, já te respondo. 6, se eu divido por 2, fica 3. Então, eu risquei o 6 e aqui do lado eu já vou colocar o 3. Fala, Eduardo. Então, para simplificar, você tem que dividir o número da fração por 2. Não precisa ser necessariamente por 2. Pode ser por qualquer número. Igual a gente simplificava a fração normal, Eduardo. Só precisa ser o mesmo número para cá e para cá. Por exemplo, quando a gente simplificava essa fração aqui, ó, 7 14avos. Eu simplificava ela por quanto? 7. Por 7. Então, divido esse por 7 e divido esse por 7. Na multiplicação de frações, você faz a mesma coisa. Por exemplo, se tivesse 7 terços vezes 2 14avos, eu ia simplificar igual o 7 com 14. O que não dá para simplificar, deixa. Isso, o que não dá para simplificar, por exemplo, esse 2 com esse 3, você vai deixar. Aí, 7 dividido por 7 é 1, coloco o 1 aqui do lado. 14 dividido por 7 é 2, coloco o 2 aqui do lado.
Aí 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Isso. Depois de simplificar tudo o que já tinha para simplificar na conta, você vai usar a mesma regra daqui. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Nesse caso, ia ficar 1 vezes 2, que é 2, e 3 vezes 2, que é 6. Se ainda der para simplificar, você pode simplificar, igual aqui ainda dava, né? Para simplificar por 3. É 2, professora? Não. Hã? Não, você tá fazendo o resultado dessa conta aqui. Verdade. Aqui é 1 vezes Ah, 2, 2. 1 vezes 2 é 2. Valeu. Professora, o lá de cima é a mesma coisa do de baixo, é? A mesma coisa. Aqui, vamos terminar esse, né? Para não ficar dúvida. A gente consegue simplificar o 15 com 5, né? Eu consigo dividir por quanto? 5. Por 5. Então, você vai cortar. Quanto que é 15 dividido por 5? É 3. 5. 3. 3. E quanto que é 5 Cinco dividido não. por 5? 1. Acabou o que eu tenho para simplificar? Acabou. Acabou? Tem Se como eu simplificar os números simplificados? Exatamente isso que eu ia perguntar agora. Se você perceber que ainda tem um 3 em cima e um 3 embaixo, você pode continuar simplificando isso aqui, ó. Sério? A conta não precisa parar agora, você pode Caraca. simplificar aqui. Olha, esse 3 e esse 3 eu divido por quanto? Por 3. 3. 3. Aí vai ficar 1 aqui, 1. e embaixo também fica 1, né? Acabou a simplificação, não acabou? Opa. Uhum. Acabou. Aí agora a gente usa a regra normal, que é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vai ficar 1 vezes 1, que é 1. E embaixo, 1 vezes 1, que também é 1. Mas eu preciso colocar 1 no denominador? Não. Não. Então acabou. Olha os resultados. Ficaram iguais, ó. 1. Tá vendo? Se é a mesma conta, o resultado vai dar igual sempre, independente do jeito que você resolva. Ô, professora, uma coisa. Por exemplo, você tem uma fração assim, olha, eu vou anotar aqui só pra você ver. Pode anotar. Daí a gente faz aqui. Mas, professora, então tem 2 jeitos de fazer. Ou você Ah. faz a multiplicação das frações normal e o resultado simplificar. Ou Isso. então, antes de fazer as multiplicações das frações, simplificar as frações para multiplicar. Justamente. Professor, Você pode fazer na professora, ordem que você quiser. ó, Acho que eu vou fazer simplificando o resultado. Professora, Oi, fala. olha aqui, só queria ficar só a sua matéria, professora, olha o tanto. Deixa eu ver. É muito, não é, Cauã? Eu deixei acumular. A sua matéria é o que eu achava mais legal. Oh, meu Aí eu Deus. E deixei aí, como que acumular deixou tudo. acumular, Cauã? Meu Deus. Vixe, Cauã, desse jeito você vai ter um infarto, meu Não Deus. pode acumular, Eu não, também Cauã, porque tô senão com- vai virar bola de neve, né? Então, o meu também tá acumulado, já tá bola de neve. Pois É só que é. eu vou Tem tentar que colocar ficar minhas tarefas amanhã. Pessoal, Já tá tudo a gente tem uma correção para fazer da página 214. Eu pedi para vocês fazerem. Peraí, só um pouquinho. Na última aula, quarta-feira, eu passei 2 exercícios dessa você passou página 27 e 28. e falei Só que que a eu não gente consegui fazer o 28. falei que a gente ia corrigir hoje. Então, a gente vai fazer tudo direitinho aqui, tá? Todo Professora, mundo, mesmo quem não fez a tarefa, abre na página 214 para a gente poder corrigir. Quem me chamou? eu, Eduardo. Olha aqui, eu fiz a 27, ó. Eu não sei, eu fiz a 27 aqui embaixo. Ok. Só que a 28 eu não consegui fazer, eu não entendi muito a questão. Ah, tá. Beleza. As A duas 28 é pra mim mais foi fácil, difícil professora. mesmo, porque ela é de interpretação. 214. Tá escrito aqui, ó, página 214. Deixem a minha tela fixado para vocês, para não ficar mudando de imagem, né? É o que eu fiz. depois que terminar de corrigir, eu posso mostrar só uma coisa que eu queria saber depois? Tudo bem. Deixa eu só corrigir primeiro, porque senão a gente Ah, acaba eu sei. com um pouco de tempo. Pessoal, olha só. No exercício 27, ele pede para a gente calcular algumas coisas. Na letra A, ele pede para calcular 3/4 de 60. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Até agora, a gente tinha calculado coisas como essa de 2 formas: pelo desenho
ou então dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Lá na plataforma, o que eu contei para vocês de novidade sobre isso? Quem me fala? Dá para fazer as duas frações. Isso. Eu esqueci o jeito de fazer. Trocar o D pelo Muito bem. Trocar esse D por uma multiplicação. Igual vocês faziam lá na número, colocar o porcentagem. número 1. Na porcentagem, vocês faziam isso também. Então, essa conta vai ficar 3/4 vezes 60. Ah, posso colocar... Você disse que podia pôr 1. Exatamente. Posso colocar um denominador Professora, só para fazer essa conta ficar mais bonitinha. Diga, Cauã. aí eu multiplico 3 pelo 60? Então, aqui você pode fazer daqueles 2 jeitos que eu ensinei. Ou faz 3 vezes 60 e 4 vezes 1 e simplifica o resultado que der. Ou então você simplifica antes. Como eu sei que vocês gostam mais de fazer multiplicação primeiro, eu vou fazer o contrário. Para vocês verem as duas formas de E para o reverso dos alunos. Sabe por quê? É porque vocês precisam acostumar a fazer essa simplificação, porque senão lá na frente vocês vão ter dificuldade para fazer contas muito longas. Nem todas as contas de multiplicação vão ser facinhas como essa daqui. E você saber simplificar o de cima com o de baixo vai te ajudar muito. Por isso que é bom a gente ir praticando isso. Nesse caso, eu posso simplificar o 60 com 4. Por quanto eu consigo dividir esses números? Pensa um pouquinho. Por 4. Posso dividir por 4. Faz aí na sua cabeça. Quanto que é 60 dividido por 4? 15. 15. Então, eu vou aqui do lado do 60 e coloco 15. 4 dividido por 4? 1. Tá aqui. Tem mais alguma coisa que eu consigo simplificar? Não, porque o 3 e o 1 não dá para simplificar. Justamente. Se não tem mais nada para simplificar, eu A gente multiplico. faz a 3 vezes multiplicação. 15, que dá 45. Que dá 45. E embaixo, 1 vezes 1 dá 1. Que Preciso... dá 1. Não precisa colocar. Não preciso. A resposta é 45. Só isso. Professora. Por que responda 45? Professora. Vamos de novo. Eu simplifiquei antes, eu não vi quem perguntou, mas eu simplifiquei antes, 60 com 4. E aí eu fiz o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então ficou 3 vezes 15, que deu 45, e no denominador ficou 1 vezes 1. Só que 1 vezes 1 é 1, e eu não preciso colocar 1 no denominador. 45 sobre 1 é a mesma coisa que 45. Tá, professora, nessa mesma conta aí, supondo que no 3 e no 4 você coloca... Tipo, no 3 e no 4 você coloca 2. Não, no de baixo, na conta de baixo. Essa aí. E do lado também coloca 2. Simplifica pelos 4, tipo, 2 dividido por 2. Daí... Entendi. Se você simplifica por 2, ao invés de simplificar por 4, aqui ia ficar 30 e aqui ia ficar 2. Certo? Certo. Aí, se você quisesse simplificar esse 30 com esse 2, poderia. Se você não quisesse, você ia fazer 3 vezes 30, que ia dar 90, e embaixo, 2 vezes 1 ia dar 2. Ia ficar a fração 90 meios. Só que 90 meios, se você simplifica, também dá 45. Professora, Tá vendo? eu posso Então, a colocar- regra de ouro é você simplificar, seja no Professora, começo ou seja no final. Professora, a conta que eu fiz na A, eu fiz com o exemplo que eu peguei do livro. Eu dividi o 60 pelo denominador e o resultado que deu eu multipliquei pelo numerador. Certo. Esse tipo de cálculo agora, Eduardo, a gente consegue fazer de 3 formas. Desenho, esse cálculo que você fez e essa multiplicação. Se cair na prova, você pode fazer de qualquer jeito que você quiser. Eu achei mais fácil essa forma aí de multiplicar e depois simplificar. Pode continuar fazendo assim, não tem problema nenhum. Eu só preciso te mostrar as maneiras todas que você tem para resolver, né? Eu interrompi alguém, acho que foi a Andressa. Foi você, Andressa, que eu interrompi?
Foi? Eu interrompi alguém. Quem quiser falar aí, pode. Professora, Fala. nossa T aqui, ó, dá 20, isso é 26. É 25 Oi. de um lado e 6 de outro. Aí, eu cortei o 6 e cortei o 20. Aí, eu dividi por 2, que o 6 dá por 2. Ah, esse aqui dá por 2 e o 20 também. Não, E aí, o 2 fica com 3 Não, e o pera, 20 calma. fica com 10. Ah, tá. Aí esse aqui você dividiu por 2 e ficou 3, entendi. Uhum. E esse aqui você dividiu por 2 e ficou 10. Até agora tá certinho. E agora, Sofia? Agora pode fazer mais? Então, para simplificar, tem que ser um número de cima com um número de baixo. Aqui, ó, eu tenho em cima o número 5 e o número 10. Tenho embaixo o número 3 e o número 1. Não dá para simplificar mais, dá? Não dá para simplificar o 5 com 3, não dá para simplificar o 5 com 1, não dá o 10 com 3, não dá o 10 com 1. Não tem como mais simplificar. Então agora só fazer Agora vezes. Exatamente. Agora você multiplica. Para multiplicar, tem que ser o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então tem que ser 5 vezes 10, que é 50. E embaixo, 3 vezes 1, que é? Hã? 3 vezes 1 é 3. Então, aqui vira a fração 50 terços. Professora, Oi, pode dizer. no primeiro cálculo dá para simplificar 15 por 3? Ah, e olha só. Nesse primeiro cálculo, o 15 e o 3 estão na linha de cima. Tudo que está na mesma linha, você não simplifica, você multiplica. Então, 3 e 15 que estão na mesma linha, eu não posso simplificar. Eu tenho que multiplicar. Sacou ou não? Saquei. Mesma coisa aqui, né? Tem o 10 e o 5, mas eles estão na mesma linha, então eu não posso simplificar. Professor, Pode falar. eu tô com dúvida em simplificar. Em simplificar Eu não entendi. ainda, Cauã? Você Eu não não entendi entendeu o quê, direito. Cauã? Você não entendeu como Você não entendeu como simplifica ou quando simplifica? Eu não entendi como simplifica. Como? Tá bom, vou te explicar de novo então, Cauã. Vou fazer essa daqui mais devagar. Ó, a letra C é 1/2 de 12 quintos. O de vira vezes, então, posso chegar para cima já? Pode. Então, fica 1/2 vezes 12 sobre 5. Cauã, olha aqui para mim agora. Conversa comigo, hein? Quero ouvir você. Cauã, é uma multiplicação de frações. Então, eu posso simplificar um número de cima com um número de baixo. Fala para mim, Cauã, quais são os números que estão na linha de cima? O 1 e o 12. O 1 e o 12. Quando na linha de cima tem 1, você não simplifica o 1. Porque não tem sentido você simplificar 1. Porque dividir por 1 é manter a mesma coisa, né? Simplificar o 12 com 2. Agora, Cauã, na linha de cima você me falou do 12. Na linha de baixo, eu consigo simplificar o 12 com 2 ou com 5? Com 2. Com 2. 12 e 2 são números que dividem por quanto, Cauã? Por 6. Será que divide por 6? 2 dividido por 6 dá para fazer? Dá não, né? Não. Você tem que dividir esses números por um só. Por exemplo, eles dividem por 2? 12 divide por 2? Divide? 2 divide por 2? 12 dividido por 2, sim. 12. Divide. Então, eu posso fazer isso. Eu vou cortar esses números e vou dividir todo mundo por 2. 12 dividido por 2 é 6. Então, do lado do 12, eu escrevo 6. E 2 dividido por 2 é 1. Então, do lado do 2, eu coloco 1. Tá vendo? E os números que sobram?
Esses números que sobram, primeiro você vai ver se dá para simplificar, mas não dá, porque em cima eu tenho 6 e embaixo eu tenho 5. Não dá para dividir por um número. Então, quando não dá mais para simplificar, aí você multiplica. E aí, para multiplicar, tem que ser o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, na linha de cima tem 1 e 6. 1 vezes 6 dá 6. Na linha de baixo tem 1 e 5. 1 vezes 5 dá 5. Nossa, professora. Professora, eu fiz quando você estava começando a explicar para o Cauã, deu 6 quintos. Eu estava pensando se não tinha como simplificar o 6. Perfeito, então. Eu já tô na D. Então, vamos para a letra D. Lembra daquela forma que eu falei que eu tinha feito? Sei. Professora, Então, aquela forma que eu tinha feito de dividir com o denominador e depois multiplicar o resultado com o numerador, eu tinha feito essa na C e na B e deu o resultado errado. Aí, quando você me explicou essa, enquanto você estava começando a fazer, eu já fiz daquela forma e deu certo. Ótimo, Eduardo. Professor, Por uma isso coisa que muito... precisa... Só um minuto, Ana Luísa, rapidão. Por isso que precisa, Eduardo, saber de todas as formas que existem. Porque se uma falhar, você usa a outra. Certinho. Fala, Ana Luísa. Você se Luísa. adequar com a que você acha mais fácil. ô, professora, Oi. agora que eu estava na página errada. Fiz que minhas contas não estavam tudo errado. Oh, meu Deus, não acredito. Essa é a página 214. Professora, Pode falar. Aí, olha, professora, se você fizer daquele jeito normal... pode falar, Cauã. eu queria que a senhora subisse só mais um pouquinho, por favor. É porque eu tinha levado o bico pro meu irmão. Assim? É. Tá, então copia Professora, rapidinho. Fala. assim, olha, se você fizesse do jeito só de multiplicação, sem simplificar primeiro, não, nada não é porque eu pensei que 12 não era divisível por 10, mas dá para simplificar 12. Exatamente. Ana Luísa, e olha só para você ver uma coisa. Se nessa conta da letra D, por exemplo, se a gente não simplificar o de cima com o de baixo, a conta vai ficar muito grande. Porque aí eu faço 4 vezes 35 e 5 vezes 16. O número ia ficar grande. Para simplificar, ia ser difícil. Por isso que é melhor a gente simplificar antes, para a conta ficar mais fácil. Eu vi que a Sofia me mandou a resposta aí no chat. É isso mesmo, Sofia? Professora, peraí. Então vamos lá. Quando alguma questão é tipo desse jeito da AD, eu não consegui fazer a AD, essa eu deixei em branco. Então vamos conversar aqui comigo. Qual das duas você simplifica primeiro? Ou então vamos lá. Qual que você simplifica primeiro? Tanto faz. Você pode simplificar, inclusive, na mesma hora. Vou te mostrar. Olha, 4 simplifico com quanto? Com 5 ou com 16? 16. Com 16. 4. Dá para simplificar por quanto? Por 4. Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Quanto que é 16 dividido por 4? 4. Pronto. O que mais que dá para simplificar? O 35 com 5 vai dar 7 e 1. Justamente. O 35 com 5 eu divido por 5. 35 dividido vai dar 7. E o 5 vai dar 1. Por 5 vai dar 1. Tem mais alguma coisa? Não. Aí faz a multiplicação. Então eu por faço 7, o que vai de dar 7. cima vezes o de cima e o de baixo. 1 vezes 7 vai dar 7 quartos. Vai dar 7 quartos. Calma, peraí. Tá certo, professora? Calma, 7 quartos? Gente, calma. Se falar todo mundo de uma vez só, aqueles que estão com dificuldade para entender, continuam com mais dúvida. Vocês estão certos. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 4 dá 4. Tá todo mundo certo. Todo mundo que falou aí tá certinho. Vou deixar vocês falarem de novo, mas falar um de cada vez, hein? Para não prejudicar os colegas. Então, peraí. Pode ativar o microfone. Professora, é Diga. tão simples quando você tem, tipo, fica só 1, aí você só pode colocar o resultado que ficou lá em cima, por causa que é 1 vezes 1 é o número. Isso aí ficou até a fração bonitinha aqui do lado, 7 quartos. 7 quartos fica lindo, né? Professora, fala. Eu achei uma forma mais fácil de fazer. Eu tinha falado que eu achei a forma mais fácil de fazer a multiplicação e depois simplificar o resultado.
Só que aí, quando eu fui fazer isso, eu tava com um pouquinho de dificuldade de simplificar o resultado, porque o resultado do número era muito grande. Aí eu não tava conseguindo simplificar o resultado muito grande. Aí eu fiz de outra forma. Eu peguei esses números da fração que são menores, simplifiquei e multipliquei e deu certo. Aí, tá vendo? Então, por isso que é importante a gente simplificar antes. Como o Eduardo falou, se eu tivesse feito 4 vezes 35, dava para fazer? Dava. Mas o resultado ia ser grande, mais difícil de simplificar. Por isso que é bom a gente simplificar antes. Mas, olha, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Simplificar o de cima com o de baixo só pode em qual operação? Vezes. De multiplicação. Tem muita gente que aprende a fazer isso aqui, aí quando chega na hora da prova, se tá 4/5 mais 35/16, quer simplificar o 35 com 5. Se aqui for um mais ou menos, não pode fazer isso, hein? Mas como é que faz? Professora, quando é dividido, faz a mesma coisa? Dividido, a gente vai estudar na semana que vem. E é facinho. Para saber divisão, para saber divisão, precisa saber multiplicação, viu? Então, vamos focar em aprender multiplicação, porque senão não consegue aprender divisão. Vamos fazer a 28? Mais uma pergunta, professora. Na soma e na subtração, não precisa simplificar? Na soma e na subtração, só dá para simplificar no final da conta. E o resultado que der, simplifica. Exato. Então, olha a questão 28, que a Sofia já está toda brava comigo aqui no chat. Sofia, calma. Eu tenho que atender todo mundo, meu amor. Então, vamos lá. Na 28. Da quantia, acompanha a leitura. Da quantia que ganhou de seu pai, Luana gastou 7/3 com brinquedo. Então, quer dizer que a Luana ganhou um dinheiro, 3/7, acho que eu falei a fração errada. 3/7 do que ela ganhou, ela gastou com brinquedo. Então, olha só, vou só anotar aqui, hein? Com brinquedo, ela gastou 3/7. Também? Pode anotar, principalmente quem tiver dificuldade para interpretar. Quem está com dificuldade para interpretar, é bom anotar assim. Então, 3/7 do que ela ganhou. 3/7 é quando a gente divide algo por 7 e pinta 3. Todo mundo sabe disso, né? Continua a leitura. Do restante, aqui está o problema do enunciado. Ela gastou mais uma parte do dinheiro comprando lanche. Só que comprando lanche, ela gastou a fração 1/3 do que restou, não do que ela ganhou. Primeiro a gente tem que saber qual foi quanto de dinheiro ela ganhou para depois fazer. Exatamente. É isso que eu não consegui pensar de descobrir a forma isso que ela. Aqui, ó, essa situação, pessoal, está dizendo o seguinte: que primeiro ela ganhou uma quantia, vamos supor que ela tenha ganhado isso aqui. Eu vou fazer um retângulo para representar o que ela ganhou. Na primeira informação, diz que ela gastou 3/7 com brinquedo. Então, eu vou dividir isso por 7. E vou pintar 3. Isso que está pintado é o que ela gastou com brinquedo. Até aqui, tudo bem? Uhum. Tá. Só que com o lanche, ela gastou 1/3 do que restou. Quanto foi que restou? Quanto que está em branco? 4 o quê? 4/7. 4/7. Então, pessoal, ela gastou com lanche 1/3 de 4/7. Eu preciso fazer esse cálculo, ó. 1/3 de 4/7. Dá para simplificar alguma coisa? Não. Então, nós vamos multiplicar, né? 4 e 3 vezes 7. Que vai dar 24. Opa! 1 vezes 4 dá 4. Não, 21. 3 vezes 7 dá 21. Então, eu falei errado. Isso. Então, ela gastou com lanche 4/21. Alguma dúvida?
Professora, sempre que Não. vocês colocam esse ponto, eu me confundo. Ah, Sofia, infelizmente a gente tem que acostumar com esse pontinho, porque no ano que vem não vai dar para aceitar mais colocar o X da multiplicação. Tem que acostumar com o pontinho. Professora, Mas o pontinho é mais fácil de colocar o X, né, professor? É, Por que não pode colocar mais o X? é porque É bem no mais ano rápido. que vem, Eduardo, vai aparecer nas contas a letra X. E se eu represento a multiplicação pelo X, eu não sei o que é multiplicação. A equação, não é? Exatamente. Aí a equação é x vezes não sei o que lá, aí a gente vai confundir o x com o Sofia, vezes. Resumindo, respondi sua equação é dúvida, chata. Sofia Máxima. Você entendeu que você errou? Entendi. É por causa que eu tinha lido a 26 achando que é 28. Ah, meu Deus, que pena. Mas aí, se fosse a 26, deixa eu só ver aqui. Ah, tá, faço uma figura representando 3/4 de 1/4, entendi. Aí ia dar 3/16avos, né, na 26. professora, Oi, fala. porque esse caso aí do X é assim comigo. Eu consigo identificar, por exemplo, no exercício, você coloca um X, eu sei que é multiplicação. Só que quando é para eu escrever, automaticamente eu coloco um X. Ah, pois é, tem que tomar cuidado. Pessoal, então, mais nenhuma dúvida? Posso tirar disso aqui? Pode. Pode, agora você vai explicar primeiro o negócio. Então, termina de copiar. Agora a gente vai só conferir a chamada e encerrar a aula. O quê? O quê? Já acabou? Mas já? São quantas horas? Que isso, prof? Nossa, Tá? Não saiu duas questões, Professor. professora. Não faz Ô, sentido. Falta 4 minutos, professor. Cada 45 minutos. E eu Verdade, falta 4 minutos. Falta 4 minutos. 3. Vou voltar na chamada. 27, o Matheus pediu aqui no chat. Nem deu uma hora. Matheus, Tia, pode- precisa... Gente, peraí, só um pouquinho, peraí. Matheus, você tem que fazer toda a 27? Se tiver, meu bem, aí você precisa assistir a gravação da aula, viu? Eu vou 27 deixar é aqui um fácil. pouquinho, mas aí você precisa assistir a gravação da aula, porque não vai dar para copiar tudo agora, eu acho. Eu preciso ainda muito melhor. conferir. É muito melhor fazer a tarefa para depois É mais satisfatório. Então, Pois é, tinha que ter feito a tarefa antes, realmente. fazer a tarefa primeiro para depois corrigir, que é muito Pra mais depois fácil de ficar corrigir. copiando. porque E não, é mais porque fácil, na Eduardo. hora da live fica doendo Sabe sua por mão. quê? Quando você faz primeiro e corrige depois, você consegue perceber o que é que você estava errando. E se Aham. você descobre o que você estava errando, você aprende muito Porque mais rápido. aí você vai copiando, só copiando o que a professora o que os outros estavam corrigindo. Chega na hora da prova, ele vai fazer e vai errar porque ele não soube o erro que ele tinha feito. Exatamente. É isso mesmo. Então eu vou voltar a câmera. Antes de fazer essa tarefa, aí eu Por fiz exemplo, agora na aula. Agora Aí, você fazia, aí eu fiz a primeira com você, depois eu fui fazendo sozinha. Isso é Por causa ótimo. que você ficava explicando para os alunos, e aí eu fazia para ver se eu tinha alguma coisa que eu precisava perguntar para você. Professora, dessas frações aí que tem que fazer vezes, dividido, menos e mais, e subtração, qual delas é a mais difícil para fazer esse negócio que a gente fez hoje? Você sabe, eu acho mais fácil resolver multiplicação e divisão de frações do que adição e subtração. Eu acho mais fácil. Professora, Nossa. um exemplo do que você falou aí, de primeiro fazer a tarefa para depois corrigir, para saber o erro, é que eu tinha feito com a divisão para fazer os números. E aí tinha dado as contas tudo errado. Tá Aí agora eu descobri uma forma mais fácil de eu fazer, que é simplificar, e aí o resultado, que é o resultado que estava pedindo. Isso, ótimo. Bom, Aí agora eu consegui acertar todas. ainda bem, Eduardo.